E aí, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão assistindo essa aula. Nós vamos falar então sobre sistema nervoso. A gente vai falar sobre embriologia. Quando eu falo sobre embriologia, o que eu quero saber inicialmente? Eu estou tentando entender a origem do tecido. Então, lá na fase embrionária, ou seja, a partir da fecundação que surge o embrião, eu quero saber qual desses tecidos vai dar origem, então, ao. Desculpa, quais células, de que local a gente vai ter o surgimento dos tecidos. Aqui, para a embriologia do sistema nervoso, a gente vai começar a falar a partir das 2 primeiras semanas de gestação. Então, antes disso, não tem grande movimentação sobre o sistema nervoso, não. O que a gente tem? A gente tem um monte de célula. Essas células elas já estão se organizando em 3 folhetos, que eu vou explicar no próximo slide. Mas não me importa de qual folheto eu esteja falando, essas células elas são formadas por células-tronco. Nesse caso, que a gente chama de célula-tronco embrionária, que é aquela que ela é totalmente polivalente, totalmente totipotente. Então, ela pode virar qualquer célula a qualquer momento. Então, isso é útil para a formação dos tecidos dos seres vivos. Aí, eu tenho uma definiçãozinha aqui de célula-tronco, válida para qualquer tipo de célula-tronco, porque também existem células-tronco adultos, que elas já não são tão polivalentes desse jeito. Mas, basicamente, são células com capacidade de autorreplicação e de proliferação. E elas conseguem se diferenciar originando outros tipos de células que tenham funções especializadas, ok? Então, nós somos animais de 3 folhetos germinativos. Nós possuímos a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Ecto é a parte mais externa, então, pensando nas 3 camadas, a primeira camada que eu tenho aqui é a ectoderma. A ectoderma, ela vai originar pele, sistema nervoso e sistema sensorial. Então, ela vai originar tudo que tem contato com o meio exterior. Então, tudo que está em contato no indivíduo adulto foi originado pela ectoderma. A mesoderma, a parte do meio, vai originar todos os nossos músculos, enquanto a endoderma vai originar as vísceras, então órgãos internos que são protegidos por músculos, e também aqui eu posso até colocar a formação de esqueleto, ok? Vamos então partir aqui para o próximo slide. Então, como que isso vai acontecer? Lá nas 2 primeiras semanas de vida, o indivíduo tem 2 semanas, provavelmente essa mãe nem está ciente ainda que está grávida, na maior parte dos casos, e aí vai começar todo o processo a partir daqui, que tem um errinho, vamos arrumar a placa neural embrionária. Estou apagando o lugar errado aqui. Quem sabe faz ao vivo, quem se atrapalha também se atrapalha ao vivo, né, gente? Mas vamos lá. Primeiro passo, vai se formar a placa neural. O próximo slide tem uma imagem, aí eu explico de novo com essas partes, tá? Então, a placa neural, ela vai se formar nessas 2 semanas embrionárias. Então, eu tenho os 3 folhetos. O primeiro folheto, ele vai dar uma origem a uma placa neural. Vamos ver aqui, ó, que bonitinho. Então, o que acontece? Eu tenho várias células aqui que são totipotentes, polivalentes, e aí uma parte dela vai se diferenciar e formar uma placa neural. Então, vai fazer uma pequena invaginação. Quando essa invaginação começar a aumentar, então essa placa ela vai afundar com uma grande quantidade, e em grande quantidade vai formar uma coisa que a gente chama de sulco neural. A gente vai falar que essa placa neural invaginou, então entrou, e formou o sulco neural, que é essa segunda imagem aqui. Então, aqui eu ainda tenho essa ectoderma, e eu tenho aqui no meio o sulco neural. Aí, com isso, depois voltando aqui, esse sulco neural ele vai formar uma estrutura que a gente chama de goteira neural. E é quase quando as pregas, que são as partes mais externas da placa neural, se encostam. Mas ainda não, como ainda não se encostou, eu ainda tenho um espaço aberto, eu vou chamar aqui de goteira
porque vai fazer um formato de gota neural. E uma coisa importante, vai começar a surgir uma camada inferior aqui, como vocês podem ver, que a gente vai chamar de crista neural. Porque isso daqui, ela vai originar duas partes do sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso central e de sistema nervoso periférico. Lembrando que essa aula, ela fala sobre a embriologia do sistema nervoso. Eu ainda não vou falar de função, tudo bem? Então, quando essa goteira e aí essas partes mais amplas aqui conseguirem se encostar, então acontece a fusão das pregas neurais, vai formar um tubo. Só que aí o que aconteceu? Não formou essas cristas aqui, ó, na fase C, que está sendo chamada aqui. Essa fase C, na hora que o tubo neural se formou o tubo neural, essas cristas, elas se soltam. E aí o que vai acontecer? A gente vai entender aqui no próximo slide. Então, o tubo neural que se formou, ele vai dar origem ao sistema nervoso central. Então, eu vou ter o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinal. Aqui eu posso encontrar como medula neural, medula espinhal. As três são a mesma coisa. A única que não é a mesma coisa é quando eu falo de medula óssea. Medula óssea é a estrutura óssea que reveste a medula espinal. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Já essas cristas neurais que sobraram vão dar origem ao sistema nervoso periférico, que vai dar origem aos gânglios e aos nervos que são espinhais e cranianos, ok? Então, vamos fazer um resuminho? O que aconteceu aqui? Então, eu tenho 3 folhetos germinativos, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. A ectoderma é que vai dar origem ao sistema nervoso, porque é a parte que vai dar origem a tudo que está acontecendo, tudo que vai ter contato com o meio externo. Com isso, vão ter 4 fases. Eu vou ter a formação da placa neural. Depois, essa placa neural vai invaginar e vai originar o sulco. Deixa eu ir para o slide com imagem, que fica mais fácil. Então, forma-se essa placa neural, onde a extremidade é o que a gente vai chamar aqui de pregas neurais. E aí, é o que vai acontecer o quê? Formou a placa neural, lá com 2 semanas, vai evoluir para um sulco, que é quando essa placa invagina, fazendo com que essas pregas neurais, elas se aproximem. Depois disso, vai formar a goteira neural, que é quando está em formato de gota, e quando esse formato de gota acontecer, vai ter o desenvolvimento das cristas, que são essas estruturas que estão sobrando aqui embaixo da ectoderme. E essa ectoderma tem que continuar desenvolvendo para dar origem à pele que vai proteger o nosso crânio. Então, aqui acontece a separação, aqui continua o desenvolvimento da ectoderma. Quando essa goteira se fecha, ela aí sim acaba fazendo com que as cristas fiquem soltas. Essas cristas soltas, elas vão dar origem aos nervos, aos gânglios. Enquanto esse tubo neural, ele vai dar origem ao que a gente conhece de tudo que tem no sistema nervoso central. É uma questão de tubo, porque tudo no nosso sistema, se a gente pensar no nosso sistema nervoso central, ele é tubular. Então, a gente tem todo o encéfalo em uma forma arredondada, que vai ser originada de um tubo. E, além de formato de tubo, a gente tem a medula espinal, que também é um tubo, que ele vai aumentar de tamanho e também vai ficar com um calibre maior, mas também é um tubo. Ok? Então, é isso que aconteceu e foi aqui que originou. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Agora, aí a gente tem o resultado. O tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central. As cristas neurais vão dar origem ao sistema nervoso periférico. Professor, o que faz o sistema nervoso central? O que faz o sistema nervoso periférico? A gente vai ver na próxima aula. A anatomia a gente deixa para a próxima aula para não confundir vocês. Então, Então, agora a gente vai falar um pouquinho da embriologia do sistema nervoso central especificamente. Então, formou-se o tubo neural. O tubo neural, ele está presente em todo o embrião? Não, ele não se localiza em todo o embrião. Se vocês verem aqui na imagem, vocês vão ver o quê?
que eu tenho o fechamento da porção mais central, e aí eu fico com a parte de cima aberta e a parte de baixo aberta. Mas vocês sabem que biólogo nunca vai chamar, ou qualquer pessoa de saúde nunca vai chamar de parte sim, parte baixo. Qual o nome que nós vamos dar? Nós vamos falar que essas partes abertas, esse aqui de cima, a gente vai chamar de neuróporo rostral. E o de baixo é o neuróporo caudal. O neuróporo caudal, a gente não tem que se preocupar muito, ele vai dar origem à medula espinal. Então, a partir de agora, ela só vai se desenvolver, a gente não vai falar tanto dela, a gente vai estar mais preocupado, então, com o neuróporo rostral, tá? Aqui a definição também bonitinha para vocês, porque eu sou um amor. Então, temos aqui, ó, parte superior, neuróporo rostral, vai originar o encéfalo. Enquanto a parte inferior, que é o neuróporo caudal, vai originar a medula. A parte de medula a gente não vai se preocupar tanto agora. A gente vai se preocupar mais com a parte superior, o neuróporo rostral, porque tem muitas fases. Lembrando que não é uma aula de anatomia, então eu não vou falar de função, eu estou falando só de origem, beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer? Esse neuróporo rostral, ele vai dar origem a 3 vesículas. Vão acontecer 3 dilatações. E aí vai surgir uma estrutura que a gente chama de arquencéfalo, que é um encéfalo primitivo. Tem alguns seres vivos que a gente vai encontrar esse arquencéfalo se mantendo ainda assim. Mas em nós, seres humanos, isso vai mudar, ele vai ampliar mais ainda. Então, a gente tem o neuróporo rostral dando origem às 3 vesículas. Quem são as 3 vesículas? O prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo. Qual é o único que vai se manter com o mesmo nome na fase adulta? O mesencéfalo. O mesencéfalo, ele continua existindo até a fase adulta. Então, esse indivíduo nasceu, esse indivíduo se desenvolveu, teve todo o desenvolvimento neural lá até os 21 anos de idade que a gente já conversou. Ele vai ter mesencéfalo. O prosencéfalo, que eu não sei por que está com 2 acentos aqui, vamos corrigir. O prosencéfalo, ele vai originar o que a gente chama de cérebro anterior, que é a parte mais frontal, que é o telencéfalo, que é o que a gente chama popularmente de cérebro, e o diencéfalo, desculpa. Novamente a gente vai falar de função mais para frente. O mesencéfalo, ele continua sendo o mesencéfalo, e nós vamos ter o robencéfalo, que ele vai originar a parte posterior. Então, vai ter o metencéfalo, que vai originar o cerebelo e a ponte, e o mielencéfalo, que vai originar o bulbo. Também vai originar uma parte do sistema cardíaco, mas aí a gente se preocupa com o sistema cardíaco, cardiovascular, para ficar mais bonitinho, quando a gente chega nele. Então, aqui é a última, uma imagenzinha para a gente trabalhar. Então, a gente tem um prosencéfalo primário, o mesencéfalo, o robencéfalo. E aqui já começa a surgir uma medula espinal. Ok? Esse prosencéfalo, ele vai se dividir em 2 protuberâncias. Isso que dá origem ao que a gente chama de hemisfério esquerdo e hemisfério direito do cérebro. Então, aqui, esse prosencéfalo, o prosencéfalo secundário, vai dar origem, então, ao que a gente conhece como cérebro, ou o nome bonitinho, telencéfalo. E aí a gente vai ter o diencéfalo, mesencéfalo se mantendo igual, e o robencéfalo se dividido em metencéfalo e mielencéfalo. Beleza? Então é isso. É muito nome, eu sei disso. Beijos, se cuidem e até semana que vem.